Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psique Podcast, um podcast para falar sobre saúde mental com um quê de criatividade e humor. Hoje vamos trazer então um tema super especial, né? O início de temas especiais, já que a gente está iniciando um mês que se refere às mulheres, né? Com toda a luta, a bagagem, as características que as mulheres têm e todo ser especial que merece nossa atenção, né? Então vamos homenageá-las e trazer algumas questões importantes sobre as mulheres nesse mês de março. Perfeito. Nossa ideia nesse mês, então, é abordar temas dentro da saúde mental, ligados à saúde mental da mulher, que a gente tem algumas peculiaridades, principalmente pela questão hormonal e algumas vivências diferentes. Então, hoje nós estamos estreando esse mês das mulheres não vou dizer uma polêmica, né? Uhum. Mas eu vou lançar uma pergunta aqui para você, Camille, que não estava no script. TPM, a famosa tensão pré-menstrual, isso é doença? Que é isso? Olha lá. E engraçado você perguntar isso, Adna, acho que não é engraçada a palavra, mas se fosse doença, a gente estava perdido, né? Porque a TPM, ela chega a estar presente em até 80% das mulheres. Olha isso. Mas existe um bracinho aí mais grave da TPM, que é, sim, um quadro patológico e que gera muito comprometimento, muito sofrimento e alterações que a gente vai conversar um pouquinho, né? Legal. E, gente, quando a gente fala, né, o transtorno disfórico pré-menstrual, né, que esse é o nosso tema de hoje, eu já começo trazendo uma retrospectiva histórica do quanto isso é antigo. Né? Então, a gente tem descrições lá de Hipócrates, né? 600 anos antes de Cristo, como a doença das virgens, que eu tinha, e era uma descrição de um sangramento agitado, uma excitação, um ciclo menstrual, tinha uma conotação muito negativa, né? Uhum. E aí, ao longo da história, a gente foi entendendo que isso era algo sério, né? Então, não é uma oscilação pura e simples, né? Uhum. Em 1971, foi numa pesquisa, foi avaliado que 45% das presas por crime violento na Carolina do Norte cometeram crime no período pré-menstrual. Uau. Gente, é muito tempo, né? E aí, em 1980, a gente tem 3 casos de homicídio que o transtorno disfórico pré-menstrual foi usado como atenuante. Então, a gente começa a entender, e mesmo na psiquiatria é algo muito recente, né? A gente foi no DSM-4 essa classificação. E eu tenho lá Hipócrates, né, descrevendo. Então, olha como a gente ainda tem que melhorar nesse refinamento diagnóstico. Mas hoje a gente entende, né, que o transtorno disfórico é um subtipo da depressão. Então, não é brincadeira, não. Não é. E é um conjunto de características e de causas psiquiátricas, fisiológicas, alterações. As alterações hormonais, na verdade, muitas vezes, elas são alterações hormonais fisiológicas que as mulheres passam, mas acredita-se que as mulheres que têm o transtorno disfórico menstrual, elas tenham uma sensibilidade aumentada, seja por questão de neurotransmissores, receptores, a essas alterações fisiológicas normais, né? E é um número grande de mulheres, se a gente for pensar que é um quadro crônico, um quadro recorrente, cíclico, porque está ligado ao ciclo menstrual, e cerca de 8% das mulheres apresentam o transtorno disfórico pré-menstrual, né? É muita coisa, né? É muita coisa. E quando a gente pensa que é uma doença, psiconeuroendócrina, né? Eu acho que tem vários componentes. É algo muito complexo, tanto de diagnóstico, de sintomatologia e de tratamento, né? Então, isso é algo interessante da gente avaliar. E quando a gente pensa, isso é frescura, gente, a gente tem pesquisas mostrando que a gente tem, em média, 3 anos e meio de vidas perdidos, que a gente chama de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Ou seja, isso mexe na funcionalidade desse paciente, né? E eu acho que assim, a gente vai
falar um pouquinho, né, de causos do consultório, mas já tive paciente que, assim, desceu do carro numa briga de trânsito, querendo partir para cima, e era uma paciente que, inclusive, lutava, né? E aí ela voltou e falou assim, meu Deus do céu, acho que eu preciso tratar esse negócio que você falou que não era TPM. Então, assim, é muito sério, né? Muito sério, muito sério. A gente tem mesmo, né, várias situações de pacientes, inclusive onde afetam os relacionamentos. Igual você que falou, essa pessoa colocou em risco a vida dela, a vida de outra pessoa, e pessoas desconhecidas. Mas se a gente parar para pensar no dia a dia, o quanto afeta os relacionamentos da família, do cônjuge, no trabalho, né, o comprometimento funcional, o absenteísmo no trabalho. Então, são muitas complicações. E a intensidade dos sintomas, né? Então, muitas vezes se confunde, você falou da importância do diagnóstico correto, muitas vezes se confundem com a TPM. E a gente sabe que os sintomas do transtorno disfórico menstrual são muito mais intensos e muito mais incapacitantes. Então, a importância do diagnóstico correto e dessa identificação. Evitar riscos, né? E um tratamento adequado. Não, você imagina, né? Então, assim, se coloca em risco de uma maneira muito impulsiva mesmo, por conta do aumento da irritabilidade, né? E lembrando que tanto a TPM quanto o transtorno disfórico, eles vão acontecer na segunda metade do ciclo menstrual, né? Quando eu tenho algumas oscilações hormonais, a grande diferença entre um e outro, né? Se a gente tivesse que comparar, assim. A TPM, eu vou ter muito mais uma prevalência de sintomas físicos, né? Então, mastalgia, fica demasiado, muitas vezes cefaleia, posso alterar o apetite. Mas, assim, eu tenho alguns sintomas psíquicos, por exemplo, uma irritabilidade, mas nada absurdo, né? Agora, já o transtorno disfórico, não. Eu tenho queixas psíquicas mais proeminentes do que as queixas físicas. E como você falou do absenteísmo, acho que isso é muito importante. Eu tenho um prejuízo na produtividade, seja no trabalho, na escola, nas relações pessoais. Então, isso traz consequências bastante importantes. E que muitas vezes essas mulheres não vão buscar tratamento porque elas acham que é TPM, né? E isso, assim, eu pego no consultório, tenho certeza que você também, né? Começa a descrever e fala, não, mas isso daí é da TPM. Não, peraí. Uma coisa é você ficar mais irritadinho, outra coisa é você ter um craving por doce, né? Então, assim, comer uma barra de chocolate inteira. Bom, isso não é TPM, né? Não. E aí a gente começa a ver que existem questões mais sérias, mas ambas estão ligadas a essa fase lútea mesmo do ciclo menstrual, né? Exatamente. Chega ao ponto de ficar deprimida, de não conseguir sair da cama, por exemplo, né? E você sabe que você falou das consequências, eu lembrei de algo que eu acho bem interessante, porque na questão das alterações cognitivas, que é algo que a gente não... A gente trabalha com isso, mas as pessoas, no geral, não se dão conta. Mas as pessoas que têm o transtorno disfórico menstrual podem ter alterações cognitivas porque os estrógenos estão associados com a liberação de BDNF. E essas flutuações hormonais diminuem a liberação do BDNF, que, para quem não sabe, é um fator de crescimento neuronal. E com a diminuição, a desestimulação desse fator, a gente diminui o recrutamento, a regeneração dos neurônios. Então, é uma alteração, inclusive, cognitiva. Que eles falam, né, que tem uma névoa cognitiva. Isso. Então, o pensamento fica mais lentificado, coisas que eu fazia com mais facilidade, eu tenho uma dificuldade, não é um negócio discrepante. Então, assim, da pessoa falar, nossa, o que está acontecendo comigo? Mas percebe uma dificuldade, né? E, às vezes, está tão adaptada que entende que, daqui a pouco eu vou menstruar, isso vai cessar, porque os sintomas cessam depois da menstruação, e aí acabam não buscando uma ajuda, né? Mas olha o quanto isso pode impactar, né? Então, assim, a gente achou legal trazer isso justamente para mostrar o quanto nós precisamos falar sobre transtorno disfórico, né? E eu não sei você, Camille, mas no consultório, por exemplo, é muito comum quando o paciente começa a falar, eu falo assim, mas isso me parece muito transtorno disfórico pré-menstrual. E aí a paciente fala, o que é isso? Ninguém ouviu falar, né? Olha que coisa interessante isso. As pessoas não ouvem porque ficam muito focadas, é uma TPM. E TPM é normal...
que eles não conhecem o termo e não conhecem isso como uma patologia. Acabam, eu estou de TPM, eu estou de TPM, e é uma patologia. Eu acho que vale a pena a gente focar o quanto de sofrimento que vem associado, né, a essa patologia. Então, precisa de tratamento, precisa de diagnóstico e tem consequências sérias, né? Essa semana, inclusive, uma paciente e uma amiga, na verdade era minha amiga antes de ser minha paciente, que tem um TDAH e a gente descobriu um transtorno disfórico nesse meio tempo, assim. E aí ela descrevendo assim, falou assim, nossa, é péssimo, porque eu funciono de verdade 2 semanas por mês. Então, metade do mês eu tô extremamente irritada, impulsiva. Então, assim, eu fico rezando para passar essas 2 semanas para daí eu ficar mais funcional. Gente, olha que horror. E aí, assim, lógico, a gente vai falar sobre o tratamento e possibilidades de intervenção, mas é horrível a gente pensar que eu vou ter o ciclo de vida sexual da mulher dos 20 aos 45, 50 anos, e nesse período, metade desse período, eu passei disfuncional. É muito tempo, né? Muito. E olha o quanto que isso fica aversivo. Você vive 2 semanas bem, já prevendo que dali 2 semanas você vai estar com vários sintomas, com vários prejuízos, com várias dificuldades. Daí você volta a ficar 2 semanas bem. Dali a pouco você está 2 semanas ruim de novo. Gente. Então, olha o quanto fica aversivo, olha o quanto acaba sendo um gatilho para um estado de alerta, um gerador de ansiedade, além do próprio quadro depressivo, que muitas vezes está associado, que a gente vai comentar um pouquinho. Então, é algo que se torna aversivo. Me faz pensar naqueles experimentos da psicologia que eles fazem com os ratinhos, né? E que vão desenvolvendo aqueles traumas, aqueles quadros realmente aversivos, né? Sim, porque você sabe que vai vir, né? Vai vir. Então, é uma ansiedade aprendida, né? Da mesma forma que, por exemplo, o nosso paciente com transtorno de pânico, né? Começa a desenvolver uma ansiedade antecipatória, porque ele nunca sabe quando vai vir uma crise de pânico. A paciente com transtorno disfórico, ela vai ficar, e tanto que os transtornos de ansiedade, como comorbidade, são pelo menos 15%, né? De associação. Por quê? Eu desenvolvo um hiperalerta, eu desenvolvo sintomas depressivos, que é a comorbidade mais frequente, né? Até 30%. Então, muitas vezes essas mulheres, elas vêm para o nosso consultório por conta da depressão, né? E aí o transtorno disfórico, de bônus, a gente descobre durante a entrevista, né? Exatamente, que muitas vezes é a causa, o gatilho de tudo isso. Lembrando, acho que vale a pena a gente lembrar um pouquinho como que isso desencadeia, como que essa memória, como que esse alerta desencadeia. Lembrando da nossa amígdala cerebral, né, Adna? Ótimo, bora lá, Camila, adoro você falar disso. Eu adoro falar, né? Sempre acho um jeitinho. Mas acho que vale a pena a gente lembrar por que isso se torna aversivo e por que desencadeia. Então, a amígdala cerebral, que é aquela estrutura pequenininha, mas que é o nosso instinto de sobrevivência, e a estrutura que armazena a nossa memória afetiva. Então, tudo que está associado com a memória, seja ela um afeto positivo ou um afeto negativo, ela vai armazenar. E essa repetição do afeto negativo associado às semanas em que a pessoa desenvolve os sintomas do transtorno disfórico menstrual fica armazenado na amígdala. E ela vai ficar com uma hiperestimulação, vai passar esse sinal de alerta para o cérebro e para o organismo, colocando como algo em risco, em perigo, como a mesma mensagem que mandaria se tivesse um leão ali na frente, isso, né, tentando atacar. E isso fica registrado e desencadeia toda uma descarga química. Então, por exemplo, aumenta muito a descarga de adrenalina. Então, além de todos os sintomas do transtorno disfórico, ainda tem que lidar com uma descarga de adrenalina que pode gerar sintomas de ansiedade, sintomas físicos e tudo por uma memória negativa dessas semanas de perturbação. Tanto que, se a gente for pensar por esse mecanismo, a gente sabe que, por exemplo, os transtornos ansiosos, o TEPT, o TOC, vários transtornos que têm comprometimento da amígdala são comorbidades do transtorno disfórico, né? Tanto que
eles falam que, por exemplo, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele vai quadruplicar o risco de eu ter um transtorno disfórico pré-menstrual. Porque é isso, eu tenho uma memória negativa muito avivada. Né? Então, uma coisa vai puxando a outra e a gente vai gerando uma série de consequências graves, né? E uma coisa que eu acho legal da gente falar, Camille, é a questão da enxaqueca, né? A enxaqueca é a comorbidade mais comum, né? Então, quantas e quantas mulheres a gente atende dizendo que tem enxaqueca com piora no período pré-menstrual. Então, isso tem que chamar a nossa atenção para conseguir avaliar algumas coisas mais complexas aí, né? Exatamente. Até chamar a atenção nesse sentido mesmo, como é muito comum, então o paciente vem com uma queixa de enxaqueca, tentar investigar as possíveis causas e entre elas o transtorno disfórico. Porque como é algo pouco conhecido pelas pessoas em geral, é muito difícil o paciente chegar para a gente com esse direcionamento de relato. Né? Na grande parte das vezes a gente tem que direcionar essa investigação para chegar no diagnóstico, porque elas não conseguem identificar como patológico. Exatamente. E uma coisa que é importante, eu lembro de um curso que eu fiz há alguns anos atrás sobre saúde da mulher. Enfim, eu tenho um interesse muito grande por essa área. E eu lembro que o professor Joel Renaud, que é um grande estudioso da saúde mental das mulheres, ele falava, se você está diante de uma mulher com transtorno disfórico pré-menstrual, investigue abuso. É muito comum nas mulheres abusadas eu ter uma susceptibilidade maior ao transtorno disfórico. Óbvio, há muitas outras doenças, né? Mas é importante a gente lembrar disso também, né? E investigar essa história nas mulheres, né? Nossa, com certeza, perfeito. É o desencadeador. Mais uma vez, a amígdala cerebral, a nossa memória do afeto negativo, desencadeando outros sintomas e outros transtornos. Exato. Porque os neurotransmissores envolvidos, a região do sistema límbico envolvida é a mesma, né? Isso. Então, pode ser gatilho para diversos outros transtornos e comorbidades. Lembrando que toda essa mensagem química passa para córtex pré-frontal, levando às outras alterações de função executiva e pensamento, atenção, concentração, memória, que a gente já conversou bastante. Né? Que legal. Não, e é interessante a gente pensar, porque a gente sempre acaba voltando na questão do abuso, e não tem como, né? É algo que, assim, é muito inerente. E essa semana especificamente, semana passada, não lembro exatamente, mas eu atendi em sequência 3 mulheres que tinham sofrido abuso de formas tão chocantes, assim, que eu fiquei muito impactada. E, inclusive, uma delas tinha sido abusada por uma equipe médica, né? Então, a gente começa a entender que o buraco é muito mais embaixo, né? E houve uma denúncia. Não, eu nunca disse para ninguém, nunca vou dizer, né? Tô dizendo porque você me pressionou e eu acabei contando. Então, olha o impacto disso, né? Então, é muito sério. A gente precisa fazer, eu acho que no nosso ambiente de consulta, um espaço seguro para que elas consigam falar, e a gente precisa perguntar abertamente sobre abuso, né? E eu não costumo perguntar assim, você já sofreu abuso ao longo da vida? Eu costumo perguntar, me descreva situações que para você foram muito traumáticas na infância. Situações que você se sentiu mal, que você se sentiu vulnerável, porque muitas vezes elas nem entendem isso como abuso, né? E então eu acho que é algo importante da gente colocar uma luz aí, né, como um grande fator de risco e muitas outras, mas porque é muito sério isso, né? É muito grave. Muito. E tem várias questões, entrando só um pouquinho, já que a gente está falando desse fator associado, estamos no mês das mulheres, essa questão do abuso é muito importante realmente a gente investigar. Muitas vezes elas não conseguem contar, ou nunca contaram para ninguém, e tem muita dificuldade em contar para a gente também, mas alguns indícios, né? Além, por exemplo, transtorno disfórico menstrual, mas muitas vezes pacientes com um quadro de obesidade crônica, muitas vezes uma paciente com questionamentos com relação à identidade sexual.
Então, eu acho que vale a pena a gente levantar alguns fatores que podem estar associados a uma história, um antecedente de abuso. Sem dúvida. Até porque todas essas situações que você pontuou, Camille, são rotas de fuga disfuncionais que o paciente fez, que era o que ele tinha de estrutura naquele momento, né? Então, não ser atraente, entre aspas, né? Entre 1000 aspas, eu diria. Então, eu prefiro ser obesa para eu não chamar a atenção das pessoas, ou para ninguém chegar perto de mim, ou eu vou ser uma pessoa muito isolada, porque eu tenho muito medo da proximidade. E isso é tão complexo, porque se a gente não trabalha e não ressignifica esses traumas de infância, a gente vai reviver eles o resto da vida. Né? De formas diferentes, mas vai estar revivendo. Isso é muito sofrimento. Muito. Até o modo de se vestir pode sofrer mudanças, né? E a mulher passar a se vestir de uma forma bem masculinizada, com roupas muito largas, justamente para não chamar atenção, não ser vista como atraente. Então, acho que é um alerta que vale a pena a gente ter sempre em mente, né? Muito bom, muito bom. E uma coisa importante, Camille, eu estou pensando aqui, né, que a gente está falando da questão do abuso e a gente sabe que grandes traumas na infância vão influenciar toda a nossa formação neuronal e tudo mais, e isso também vai influenciar a todo o funcionamento neuroquímico desse cérebro, né? Então, é muito comum, por exemplo, no transtorno disfórico pré-menstrual, eu ter alterações de serotonina também, né? E aí é muito interessante quando a gente vai falar da etiopatogenia mesmo da doença, de entender, e hoje isso eu lembro que foi hoje, falei para uma paciente a seguinte coisa: o que você tem, no caso dela era um toque, né? Mas isso daqui é uma doença, não é uma possibilidade sua de modificar o seu cérebro, né? Porque ela estava dizendo da questão da medicação e tudo. Eu falei, olha, se a gente tem uma doença, você consegue falar para o seu cérebro? Cérebro, não pense nisso. Estômago, eu quero que você esvazie mais rápido, porque eu estou me sentindo meio empanzinada, né? Tireoide, funciona um pouquinho melhor para ver se me ajuda a perder peso? Existe isso, né? E aí, na depressão, no transtorno disfórico, é a mesma coisa. Não é uma questão de só se controlar. Não. Nós temos alteração. Temos hipersensibilidade, alguns metabólicos que a gente vai falar, e eu posso ter alteração mesmo de níveis serotoninérgicos, né? Exatamente. E as próprias alterações hormonais, que algumas vezes elas estão dentro do limite normal, mas tem um aumento da sensibilidade, mas muitas vezes elas estão em concentrações disfuncionais, em concentrações alteradas. E, consequentemente, a gente pensando na parte hormonal e alteração de neurotransmissor, consequentemente vem os sintomas todos que estão associados ao transtorno disfórico pré-menstrual, né? Perfeito. E como você falou, né, a gente tem uma maior sensibilidade a essa variação fisiológica também. Então, não necessariamente eu vou ter uma diminuição, mas eu tenho uma sensibilidade. Então, essa oscilação, e a gente fala, por exemplo, a alopregnanolona, treinei muito para falar essa palavra sem gaguejar. Achei sensacional. Não, eu treinava muito quando eu dava essa aula para não falar errado. E o metabólito ativo da progesterona, eu tenho uma hipersensibilidade. Né? E aí, isso, em alguns casos, eu posso ter só uma hipersensibilidade a esse metabólito, eu posso ter um aumento da alopregnanolona. Então, tudo isso pode estar vinculado aos meus sintomas. E, inclusive, eu posso ter alteração de receptor GABA, né? Que o GABA-A especificamente é onde a alopregnanolona vai atuar. Então, olha como a gente tem muitas coisas envolvidas, não é tão simples assim, né? Exatamente, eu tô amando você repetir essa palavra. São anos dando aula de saúde da mulher. Adorei. Ai. Não, mas é interessante, sim. E Camille, assim, como que você... Pensando a partir do entendimento, né, dessa fisiopatologia e dessas oscilações, como que você recebe essa mulher no consultório? Assim, como que você costuma ver quadro clínico? Quais são as principais queixas que você percebe? Sim, isso é bem importante, mesmo porque muitas vezes
São sintomas não específicos, são sintomas que se confundem com outras patologias, né? Então, por exemplo, pode ter uma labilidade emocional, a paciente oscila, uma hora está bem, uma hora está triste, outra hora está extremamente irritada. Tem uma sensibilidade à dor aumentada, porque, igual você falou, tem uma sensibilidade, uma dor em mamas, por exemplo. Algo que é muito comum é a fadiga. A paciente fica muito cansada. Ela se cansa mesmo sem esforços maiores. Então, são sintomas que muitas vezes não são específicos, mas acho que é muito importante, principalmente no diagnóstico diferencial, a gente ver de que forma que isso ocorre. Então, o fato de ser cíclico e repetitivo faz a gente pensar no transtorno disfórico pré-menstrual. Mas pode ter um quadro de ansiedade associada, essa lentificação que a gente comentou aqui, até por questão de fatores mais associados à cognição, alteração do sono. Então, o paciente pode ter tanto uma sonolência excessiva como insônia nesse período. Então, são sintomas que estão associados a outras patologias, né? E que muitas vezes ocorrem em comorbidade. Mas eu acho que um fator muito importante é o fato de ser cíclico, de se repetir, de acontecer preferencialmente a cada 2 semanas do mês. E isso é legal porque, assim, quando vem, por exemplo, a queixa pra gente, fora essas, de compulsão alimentar, né? Por exemplo, nossa, eu perdi o controle sobre aquilo que eu estava comendo. E aí a gente vai investigar, muitas vezes não é um transtorno de compulsão alimentar, né? Eu tenho isso cíclico. Eu vou ter uma fissura mesmo por doces, principalmente por doces, né? Esse sugar craving, sugar crave, sei lá como é que fala. E aí eu tenho que entender que se eu tenho isso cíclico, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Numa sequência muito relacionada com o ciclo menstrual, isso daqui tem a ver com o transtorno disfórico, né? Não tem nada a ver com a alimentação e um transtorno de controle de impulso, né? Então, é legal a gente entender que são sintomas que permeiam muitos diagnósticos, mas se você faz uma avaliação criteriosa, esse paciente, você começa a entender que, olha, isso se trata de um transtorno disfórico, né? Muito legal. Muito, muito legal. Mesmo, por exemplo, essa questão do açúcar que você falou, uma parcela dessas mulheres, elas vão relatar que elas não têm o costume de ficar comendo doce. São alguns dias antes da menstruação que vem essa voracidade por doce e depois passa o resto do mês sem querer doce. Assim, eu nem gosto tanto de doce e de repente em alguns dias eu quero comer tudo de doce que eu ver pela frente. Também é uma característica do transtorno disfórico, porque a compulsão, a impulsividade faz com que você queira o doce todos os dias, né? No meu caso. A gente se identifica. Isso. A gente faz cara de paisagem, mas, gente, eu até vou mostrar, eu nem sei se dá para aparecer, mas olha aqui, amiga, você não me deixa mentir. Um monte de foto de brigadeiro. Porque isso, né? A pessoa ela gosta de doce, mas é para eu lembrar da questão do craving. Um outro ponto que eu acho que é legal quando a gente pensa em diagnóstico diferencial é a irritabilidade. A irritabilidade, a gente tem esses sintomas em muitas doenças, né? Tem no transtorno bipolar, que é o que chama muito a nossa atenção, mas a gente volta para o mesmo ponto que você estava falando da questão não só do craving, mas de todos esses sintomas. Eles são cíclicos, né? Não é uma irritabilidade de um transtorno explosivo intermitente, que eu tenho um desencadeador e depois eu morro de culpa daquilo que aconteceu. Ou no transtorno bipolar, que eu tenho as fases, que eu fico mais disfórico, isso dura, às vezes, poucos dias, às vezes 2, 3 semanas, e depois eu tenho um quadro depressivo. Não, essa irritabilidade, ela segue o calendário bonitinho, né? Então, sempre interessante fazer diário mesmo, né? Eu gosto de fazer isso com os pacientes, diário de humor, porque às vezes, na correria do dia a dia, se não é uma pessoa tão organizada, assim, tipo eu, acaba se perdendo nos dias da semana. Então, não percebe, às vezes, a correlação com o ciclo menstrual. Então, esses aplicativos, sabe? Tipo,
Flow, tem um monte desses aplicativos de calendário menstrual, é muito legal usar, eu sempre indico as pacientes a usarem. Usa aí pelo menos 3 meses e a gente faz um levantamento do humor, porque você consegue, né? Você consegue colocar lá se tá irritada, se tá com dor e tal. Então, isso é legal da gente conseguir mapear mesmo para ver se tem uma relação com o ciclo ou não, né? Aí muitas vezes percebe que sim. Nossa, nesse período. E a pessoa não tinha nem se dado conta, né? Exatamente. Mesmo porque quando a gente senta na frente do médico para contar tudo o que está acontecendo... Você esquece. Dá um branco, né? Nossa, quase que não sei o que eu vim fazer aqui. Não, e é muito engraçado quando os pacientes tiram, abre parênteses, né? Um caderninho com as anotações, eu acho o máximo. Ai, doutora, você me perdoa, mas eu trouxe e falo, gente, isso é maravilhoso. Porque senão esquece. E às vezes uma informação que pra gente era divisor de águas numa hipótese diagnóstica, né? Com certeza. Muito legal. Certeza. Eles nos ajudam muito. Sempre, né? Sempre. Ai, que legal. Com certeza. Até a gente falando nessa questão que você comentou, entrou nessa questão de fazer esse calendário, entramos com isso um pouquinho nas medidas de tratamento, né, nas intervenções. Acho que é algo que é bem legal também a gente pensar na própria questão da terapia, né, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que muitas vezes também é outra questão que não é levada em conta. Por que eu vou fazer terapia para lidar com um transtorno disfórico pré-menstrual? E é extremamente importante, já que a gente tem que trabalhar, igual você falou, a ressignificação de muitas questões, trabalhar estratégias para lidar com sintomas, lidar com esse ciclo que se repete, dessensibilizar um pouco essa amígdala cerebral para tirar essa aversão. Então, eles têm muitas estratégias, né? Você falou dessa estratégia do calendário. Eu lembrei das estratégias que as psicólogas, as terapeutas conseguem desenvolver com os pacientes nesse sentido. Nossa, né? E assim, é uma opção, muitas vezes, eu acho, coadjuvante, não necessariamente só a terapia a gente consegue resolver, mas ela é fundamental. Eu acho que tanto para esse entendimento, como você está falando, Camille, de ressignificação, de modulação cerebral mesmo, né? Terapia não é conversa, terapia modifica nosso cérebro, né? É atuando em neuroplasticidade. Exatamente. Né? Você vê alteração em ressonância magnética funcional. E é lindo isso, né? Lindo. E eu acho que, além disso, uma autopercepção, né? Se você começa a trabalhar psicoeducação, você começa a se observar melhor. E esse também é um papel da terapia, né? Então, sem sombra de dúvidas, na minha visão, é fundamental. Tanto quanto as medicações, que nós vamos falar um pouquinho, né? Até queria fazer um comentário antes da gente entrar especificamente na medicação. Por muito tempo, e até hoje ainda acontece, acreditava-se que... Porque funciona, grande parte das vezes, você usar a medicação só ali naquele período, né, pré-menstrual. Ela tende a responder, porque essa alteração, principalmente os inibidores de recaptação de serotonina, ela é diferente de um quadro depressivo, por exemplo. Né? Então, ela responde de uma forma rápida. Mas eu acho que é interessante a gente pontuar aqui que os estudos mais atuais, a grande maioria dos estudos tem mostrado um resultado muito mais positivo quando usado de forma contínua, principalmente pela grande associação de comorbidades. Então, muitas vezes, esses pacientes não têm só o transtorno disfórico menstrual, tem uma ansiedade, tem um quadro depressivo e que não vai ser resolvido. Pelo contrário, se a gente ficar interrompendo o tratamento, tende a piorar esses outros sintomas e, com isso, se agravar o próprio transtorno disfórico pré-menstrual. Não, e é muito legal que você falou isso, Camille, porque eu dou exatamente essa orientação no consultório. Eu sei que é eficaz usar sertralina, o Plan, já dei spoiler aqui de uma das... Acontece. Mas o uso contínuo, ele é muito mais interessante. E quando a gente vai pensar, por exemplo, em mudanças comportamentais para essa paciente, eu vou dizer, olha, o ideal é evitar situações de estresse, evita acúmulo de atividade física, algumas mudanças alimentares. Então, por exemplo, diminuir a ingestão de sal para tentar evitar um pouco do edema nessa fase. Vamos tentar
diminuir cafeína, para ver se melhora um pouco a questão da cefaleia, bebidas alcoólicas e tal. Mas a gente olha isso, todas essas orientações lindas e maravilhosas, e olha para nossa realidade, a gente, opa, tem coisa que não tá mudando, não tem como, né? Então, a partir de quando a gente trata tanto o transtorno disfórico quanto as comorbidades, eu melhoro a qualidade de vida dessa paciente, e aí, a partir disso, muitas vezes ela consegue fazer as mudanças de estilo de vida, né? Que só numa situação tão fragilizada que ela se encontra, ela não vai ter estrutura para isso, né? Então é importantíssimo. Uma situação fragilizada associada a uma rotina louca de corre, acorda 5h30 da manhã, né, Adna? Acorda 5h30 da manhã, vai dormir meia-noite, trabalha o dia inteiro, corre para cima e para baixo com o filho, cuida de casa, supermercado, e ainda não estando bem, ela vai conseguir muito manter um hábito de vida saudável. Exatamente. Né? Não, e é engraçado porque tem uma tirinha, mas vou pedir pro Ender colocar essa tirinha, mas é uma mãe falando assim: doutor, o óleo essencial não funcionou muito bem. E aí tem um gato esfaqueado na parede, sangue no chão, prato quebrado. Que isso, gente? É muita demanda e aí eu perco o controle mesmo, né? Não é à toa que é atenuante de crime, gente. Então não brinquem com mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual. Manda para tratamento. Não é, gente? Vamos levar a sério. Claro, melhora a qualidade de vida da humanidade, não é só delas, né? Com certeza. Mas agora que eu dei spoiler, né, Camille? O que a gente usa fora a sertralina? Então, as principais indicações são os inibidores de recaptação de serotonina, como a sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, e também os duais, né, receptores os inibidores de recaptação de serotonina associado à noradrenalina. Então, por exemplo, duloxetina, a própria desvenlafaxina tem sido bastante usada, né? E uma coisa legal, por exemplo, Camille, quando a gente vai pensar nos ISRS, né, a gente não precisa usar doses altas. Né? Eles respondem muito bem, e eu sempre falo isso para os pacientes: olha, notícia para você tem mais um diagnóstico, mais um CID, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, mas a notícia boa responde com dose baixa de medicação e melhora muito a qualidade de vida, né? Por isso que eu falo, gente, tem que tratar, porque, poxa, é tão simples, né? Com pouquíssimo efeito colateral. E então a gente usa em doses baixas. E uma coisa interessante é, como a gente tem muita comorbidade com a cefaleia, enxaqueca em geral, a amitriptilina também é uma opção, né? Também. Nós vamos falar sobre disfunção sexual num outro episódio, mas assim, a gente sabe que a amitriptilina assim, não ajuda muito na questão sexual, então e pode dar um pouco mais de sonolência, então acaba não sendo necessariamente a primeira opção nossa, mas é uma opção. Com certeza. E tratamento hormonal, Camille? Usa, não usa? Qual a sua experiência? Pois é, uma polêmica. Vamos aí, lá, né? Polêmica! Adoro! Uma grande polêmica. Então, quando eu percebo que tem a necessidade, que pode ter a indicação de um acompanhamento e uma reposição hormonal, eu sozinha eu não faço, não indico. Geralmente eu peço acompanhamento, eu trabalho em conjunto com o ginecologista, com o endocrinologista, e a gente discute, e eu prefiro que eles me auxiliem nessa indicação. Como Perfeito. Que você faz, Adna? Ai, adoro. Porque assim, exatamente isso, Camille. Eu tenho uma crítica ao uso indiscriminado de anticoncepcional. Ai, tem acne, usa anticoncepcional. Ai, tem transtorno disfórico, associa. A gente sabe que se eu associar um ISRS a um anticoncepcional oral, eu vou ter um efeito sinérgico. Eu vou ter melhora dessa paciente, vai ter uma eficácia maior. Mas a que custo, né? A questão do tratamento hormonal, ela tem outras consequências que vão muito além. Então, eu sempre coloco isso para paciente, né? Você pode sim associar, né? Eu também nunca introduzo, porque eu não faço ideia de como se faz isso. Eu também não lembro isso. Mais. Vamos lá conversar com o seu gineco, vamos lá isso. Com o endócrino, sabe assim? Então, assim, passa a bola para o colega, que é quem tem capacidade, formação para isso. Mas é interessante da gente questionar isso justamente
pelos efeitos colaterais do anticoncepcional, né? No spoiler, mais uma vez, do episódio de disfunção sexual, a gente vai ver que isso também influencia na questão sexual. Então, poxa, será que a gente precisa? Muitas vezes é necessário, mas não em todas as vezes. Não usar isso como regra de tratamento, né? E a gente tem, por exemplo, se for lembrar, você ficou tirando sarro de mim, da agora só por causa disso me enrolei. Da alopregnanolona, tá? O que é? Eu venho cortisol, que vira progesterona, que vira alopregnanolona. Então, eu tenho uma alteração de cortisol. Se eu uso um anti-inflamatório, eu também posso mexer nisso. Então, os AINES, por exemplo, para uso pontual pré-menstrual, também ajudam. Então, para você ter uma noção, eu tenho uma paciente interessantíssima, que é uma paciente com autismo bem grave, então ela tem uma interação comigo, mas muito baixa, ela não fala e tal. E ela tinha tem, né, mas está controlado, um transtorno disfórico pré-menstrual tão grave que o ISRS não segurou, tá? E a gente tinha situações, assim, dela agredir a mãe, agredir os familiares, e aí a gente colocou um ibuprofeno. A mãe tem tudo muito controlado de ciclo menstrual dela. Então, a mãe, faltando geralmente 5 dias antes da menstruação, ibuprofeno uns 3 dias, acabou. Ela não tem mais nada de alteração. Perfeito. Isso. E ela ficava assim, mas eu não acredito que você está me passando ibuprofeno. Eu falei, olha, acredita, isso tem a ver com fisiopatologia. Então, assim, dá pra gente tentar outras alternativas e às vezes uma situação pontual. É óbvio que eu tenho muitas críticas ao uso indiscriminado de anti-inflamatório, a gente sabe de todas as consequências, mas às vezes numa situação ou outra pode ajudar, né? Com certeza. Mais uma vez defendendo, preciso fazer essa defesa daquilo que a gente gosta tanto, né, de estudar fisiopatologia e psicofarmacologia. Olha lá, tanto que a mãe da paciente te perguntou, não acredito que você está me prescrevendo ibuprofeno, uma psiquiatra me prescrevendo ibuprofeno. Para uma alteração comportamental. Olha o resultado. Mas você vê, tem que confiar, né? Que bom que ela confiou, né? Claro, com certeza vai confiar. E tem que confiar. Né? Mas eu acho que assim, né? Como qualquer patologia, o tratamento, ele sempre vai ser um tratamento multiprofissional. E a gente sempre, se a gente entende bem o mecanismo da doença, a gente vai saber como tratar. Né? Então, eu acho que é importante isso. A gente sabe que existem estudos com complementação dietética, mas assim, são estudos ainda com uma evidência científica muito baixa, né? Então, a nossa principal indicação mesmo é os ISRS mais anticoncepcional, se necessário, então com as nossas ressalvas, né? E se precisar, usar um AINE esporadicamente. Perfeito, exatamente isso. É isso aí. Então, até o próximo episódio, dona Camille. Até, Adna. Tchau.